Domingão com a sequência da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e jogos no Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e também City na Copa da Inglaterra. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, Domingão com Brasileirão. Que delícia, Matheus Montenegro. Eu já estou animado. Eu fico muito feliz. Eu amo o Brasileirão e que bom, né, termos o retorno aí dessa que é a melhor liga do mundo, né? Indiscutivelmente, acredito eu. Pra gente é, né? É claro, mas o que importa é a gente, no caso, né? Muito e bem. Vamos começar por quem? A produção tá discordando aí, disse que não é não. Diz É que a Premier League. Vocês A não. produção é a Pra Premier vocês League. Pra vocês não. Ora não. Vamos que vamos, meus queridos. Já vamos conversar com... Levando em consideração os últimos anos, pode dizer que é um clássico, né? Isso, é o E- clássico é. Bota-Pau, né? Ah. Botafogo e Palmeiras, no caso, Palmeiras e Botafogo, Sim. né? Jogo domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, né? A casa do Palmeiras, primeira rodada, né? Os dois últimos campeões, não, da Libertadores não, né? Porque teve o Fluminense entre Sim, eles, né? perfeito. Mas enfim, dois times aí que protagonizaram as Os dois disputas últimos de campeões títulos, né? brasileiros, pô. É, Botafogo ganhou em 2024, Palmeiras em isso, 2023. E E protagonizaram as disputas isso, também, é. né? Tudo bem que o Botafogo naquele ano caiu para quinto, sexto, né? Mas Sim, verdade. Mas disputou o título, né? disputou o Tem título, que é ser isso. tratado assim, né? E o Palmeiras que tá louco pra que Paulinho volte a jogar pra ter o trio de ataque dos sonhos, né? O Via Estipal. isso. O Vitor que é, Roque, Vitor Estevam e Roque. Paulinho. Boa, Cara, esse aí vai muito ser bem. bom, viu? Eu estou ansioso pra ver. Bom, muito bem. Vamos também trazer o nosso aplicativo do Game Arena. Esse aí eu gosto de ver mais ainda, tá? Inclusive tem um QR Code na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. Fala, meu irmão, olha o retrospecto recente do Botafogo, 27%. E a gente ainda pode relativizar mais, porque essa vitória foi um amistoso, tá? A gente não vai ver classificação, obviamente, né? Primeira rodada do Isso. Campeonato Brasileiro. Vamos direto pros confrontos. Começando pelo Palmeiras, que, assim, complicado, né? O Palmeiras não tá apresentando um futebol como poderia. Vitor Roque ali ainda também não desencantou tanto, perdeu o título pro seu maior rival, perdendo pênalti, e aí? Não fez gol no Corinthians, né? Nos dois jogos, um ataque forte. Achei decepcionante, viu? Sim. Essa final do Palmeiras. Vice-campeão paulista, jogou na quinta, né? Vai jogar no domingo, tem essa questão, né? O Botafogo já não joga um jogo oficial há muito tempo, mas antes disso a gente teve bons resultados, né? Venceu o Sim. São Paulo, que foi naquele jogo ali Do pênalti do polêmico. pênalti polêmico, aí eliminou o São Bernardo com facilidade. Na primeira fase fez uma boa primeira fase, teve até uns tropeços no início, né, ali, mas teve Engatou até uma a sequência boa, terceira melhor campanha geral da primeira fase, dá pra dizer que foi satisfatória. Mas também a gente percebe que teve uma tendência de poucos gols nos jogos Sim. mais difíceis, né, do Palmeiras, né. Contra o Corinthians, 1-1 na primeira fase, contra o Bragantino, 0-0, né, contra o Santos, 2-1. Então, não são Sim. jogos tão movimentados, né? Semifinal 1-0 só, os dois jogos contra o Corinthians, 1-0 e 0-0. Então, também jogos do Palmeiras pouco movimentado e um ataque que não está fazendo tanto gol assim. Boa parte dos jogos aí que foram contra adversários de Série A, a gente teve no máximo 2 gols. Muitos deles com no máximo um gol só, né? 0-0, 1-0, foi muito comum. E do lado do Botafogo, o início, assim, eu não vou nem dizer abaixo da média, velho. O início pífio, né? O Botafogo que sequer jogou se classificou para a Taça Rio, né? Ficou Foi em nono, nono lugar né? no De Campeonato 12, Brasileiro, né? Inacreditável o que o Botafogo fez Carioca. aí no início do ano. Perdeu a Recopa para o Racing, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Com derrota Enfim, em todos os jogos, né? Perdeu do Pois Racing, é, velho. bailou Cara, e o Flamengo 3-1, né? E os clássicos também foi mal, né? Perdeu pro Vasco de 1-0. Aí, essa vitória aqui foi um amistoso contra o Novo Horizontino. Então, assim, nos últimos 6 jogos oficiais que o Botafogo disputou, ele não ganhou nenhum. E foram 5 derrotas e um empate, velho, contra o Boa Vista. Qualquer outro jogo mais complicado, o Botafogo aí não desempenhou um bom futebol. E outra, o último jogo oficial foi dia 27 de fevereiro. Mais de um mês sem jogar oficialmente. Lembrando que o Botafogo começou a temporada sem treinador, né? Tava com o técnico interino, só agora o Renato Paiva, né? Ex-Bahia, foi contratado e aí vai estrear oficialmente aí no Campeonato Brasileiro. Né? Até o próprio Textor falou que a temporada para ele começa em abril, né? Então, Sim. os jogadores também deram uma largada, né? Se o dono do time fala que começa em abril, os jogadores vão Pois é. se matar. Não, né? Então, mas também é preocupante ver esse início do Botafogo, porque às vezes fica difícil de você retomar a confiança com o Brasileirão em andamento. Vamos para o nosso momento Bet Nacional? Vamos lá. Porque o favoritismo é do Palmeiras, tá? Até um Sim. favoritismo bem largo aí em relação ao Alto Botafogo, né? Se a gente for falar que é o atual campeão brasileiro, né? Até odds bem discrepantes. Mas, cara, eu acho que não fugiria muito disso não, tá, velho? Realmente, o início de ano do Botafogo é muito ruim. Eu acho que a gente vai ter que esperar ver um pouco desse Botafogo no Brasileirão para saber como ele vai se portar, se de fato vai brigar no topo de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio de cravar uma vitória seca aí do Palmeiras, porque
Esses últimos jogos contra o Corinthians foram bem abaixo da média, sequer gol fez. Enfim, para cravar a vitória do Palmeiras, eu acho arriscado. Mas eu acho que o Palmeiras não perde. Então, qual é a alternativa que eu vou trazer aqui? A gente pode utilizar o Criar Aposta, né? Tá disponível lá na Bet Nacional. Combina o dupla hipótese do Palmeiras com menos de 3,5. Velho, eu acho que essa é uma opçãozinha muito segura. Não vejo o Palmeiras perdendo e também não vejo saindo 4 gols nesse jogo. Em jogos do Botafogo, só teve uma que saiu 4 gols em 2025, que foi o 3-1 na Supercopa. Todos os outros jogos do Botafogo tiveram no máximo 3 gols. Jogos do Palmeiras, os mais complicados, quase todos foi até no máximo um gol. É 0-0, 1-0 em partidas contra Corinthians, São Paulo. Então, velho, eu acho que essa aqui é muito segura, muito difícil de dar head, então vamos nela. Eu acho que é a bem, então, 50 aí no Criar Aposta, né, pro Palmeiras vencer ou empatar o jogo e o menos de 3,5 gols na partida. Seguimos falando de Brasileirão, agora com Vasco e Santos, né, outro duelo Rio-São Paulo, jogo em São Januário, jogo às 6h30, né, jogo aí também da primeira rodada, Vasco de Coutinho, Verratti e o Santos sem Neymar. Sem Neymar, né? O Santos de Guilherme, Tiquinho Soares e Soteldo, né? Pode-se dizer. Cara, essa partida aí ela é curiosa, porque são dois times que pode-se considerar um ataque relativamente bom, eu diria, mas as defesas deixam muito a desejar, né, velho? São duas equipes que não passam tanta confiança assim, muito por causa do sistema defensivo, ao meu ver. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos ilustrar melhor aí o momento dessas duas equipes, né? Chegam até com um retrospecto relativamente bom, mas a gente vai ter que dar uma relativizada aqui, né? Classificação não vamos ver, vamos direto para os confrontos. O Vasco, que foi eliminado ali para o Flamengo, né? Perdeu os 2 jogos das semifinais, perdeu por 2-1 e por 1-0. Até esboçou uma reação, porque abriu o placar nesse jogo de volta, né? Na Copa do Brasil, vem bem, venceu os 2 jogos por 3-0, mas adversários que a gente tem que relativizar, União Rondonópolis, do Mato Grosso e o Nova Iguaçu, golaço do Coutinho nesse jogo, né, inclusive. Agora sim, um ponto negativo, que eu já considero negativo, o último jogo oficial do Vasco foi no dia 8 de março, né, velho? Ou seja, quase um mês aí parado, né? 20 e poucos dias. É bom do ponto de vista de ganhar ritmo de jogo, só que eu acho que já é tempo demais, né? Eu acho que acaba sendo negativo. Também não fica muito atrás, não, né? A gente vai ver aí que os dois chegam em igualdade nesse sentido. O Vasco que vem deixando seus gols, né? Marcou, com exceção de 2 jogos contra o Flamengo, eu acho que ele marcou gol em praticamente todos, né? Teve um contra o Sampaio Corrêa, que não marcou também, mas é um ataque... tem o Verratti, né, que é um dos melhores, gols, né? O melhor cabeceador do Brasil e um dos melhores centroavantes do Brasil, sem dúvidas. Muito bem. E o Santos, hein? O Santos que caiu pro Corinthians, né, no Campeonato Paulista, na semifinal, derrota por 2-1. Teve amistoso com o Curitiba, fez 4-1. Nas quartas do Paulistão fez 2-0, né, no Bragantino. Mas também é um time que vem deixando gols, né? Sim. Bastante, né? Bastante, né? Há pouquíssimos jogos o Santos aí não fez gol, principalmente depois da chegada do Neymar, que deixou gol em quase todos os jogos, né? Enfim, não vai ter o Neymar para essa partida, mas é o que eu disse, velho. Eu caracterizaria o Santos assim: tem um ataque bom, tem bons jogadores no ataque e que vem performando, mas a defesa tá um Deus nos acuda, viu? Muito bem. A defesa do Santos tá... Vamos pro nosso momento Bet Nacional, né? Porque o favoritismo para esse confronto é do Vasco, né? Odds até relativamente ali parelhas, né? Mas com favoritismo... Não é favoritismo, fator casa, né? O Vasco, né? Fator casa, o Santos também não... Sem Neymar, sem... enfim, voltando agora da Série B, também tem esse fato, né? Sim. E o Vasco que tem Carille, que é um ex-técnico do Santos. Que conhece bem, né? Bem o elenco, né? Cara, eu acho que teria que ser um jogo movimentado, tá? Diferente do que é normalmente aí na carreira de Carille, né? Eu acho que é difícil cravar resultado final nesse jogo. Até vejo um leve favoritismo pro Vasco pelo fator São Januário. Mas é difícil cravar, velho. Eu acho que deveria ser uma partida movimentada pelos bons ataques que as equipes têm e também as defesas ruins, que a gente já destacou aí mais de uma vez. Então, velho, o que mais condiz com essa nossa análise, sem dúvidas nenhuma, e também considerando uma boa odd, ambas marcam, velho. Cotaçãozinho 1,89 eu acho que é muito boa, tá? Eu acho que esse jogo tende a ser bem movimentado mesmo. Meu palpite é que seria um 2-2 ou 2-1 para um dos dois lados. Se for para sair vencedor, eu acho que a tônica é meio que por aí, tá? É a cara desse joguinho aqui de Verratti meter seu gol, Tiquinho meter seu gol. Então, gosto desse ambas marcas, por causa da odd. Muito bem, então vamos botar 5 então aí, nosso stake aí pro ambas marcam em Vasco e Santos, né? Duelo de alvinegros pela Série A. Bom, agora vamos para um duelo de 2 brasileiros que estavam na pré-Libertadores. Um se classificou, que é o Bahia, e o outro foi eliminado, né? Vai jogar a Sul-Americana, que é o Corinthians. Mas vão se enfrentar aí nesta primeira rodada na Fonte Nova, né? Jogo no domingo às 8 da noite, né? Fechando domingão, domingo bom, porque tem jogo às 4, às 6h30 e às 8, já engata, né? tudo aí. Dá para ver praticamente 3 jogos aí. Perfeito. Jogos bem interessantes, né? E aí, o que falar de Bahia e Corinthians? Duelo de campeões estaduais e que venceram o título contra seus maiores rivais ainda, né? Chegam empolgados para esse confronto. O Corinthians, inclusive, o jogo foi mais perto, né? Foi na quinta-feira. Acho que duas equipes que
vem bem, tá? O Corinthians ele teve aquele tropeço ali na pré-Libertadores, né? Acabou perdendo a vaga e aí vai jogar a Sula. Lembrando que os dois times disputam Libertadores e Sul-Americana no meio de semana seguinte. O Bahia até poupou na Copa do Nordeste. Cara, o Bahia que tá com a sequência... É o time que mais jogou no Brasil, né? Até no mundo, se brincar, em 2025. Porque teve a pré-Libertadores também. Teve a pré-Libertadores, tem a Copa do Nordeste ainda também. Então, o Bahia teve confronto no meio de semana contra o Ceará, mas acabou poupando alguns jogadores. Cara, eu acho que o Bahia chega muito forte para essa temporada, tá? Sobretudo na Fonte Nova, é um time muito bom, muito difícil de ser batido. Fez uma grande contratação que foi o Eric Puga, tá rendendo muito. Eu gosto do Bahia nessa temporada e eu acho que o Corinthians ele ainda vai chegar um pouco mais ali ressacado da festa do título, né? Mais desgastado também. Pois é, o título foi na quinta e é domingo a final. Ou o jogo aqui. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Ilustrar um pouco mais os confrontos recentes aí. Né? O Bahia que vem muito bem, vários jogos sem perder, né? Começou só com o titular em campo, né? Sim. Que foi o Lúcio Rodrigues e venceu o Ceará por 3-2. Antes empatou com o Vitória no jogo de volta da final do Baiano. Com o time reserva, bateu o CSA pela Copa do Nordeste. Na ida do Baiano, 2-0 contra o Vitória. Na Copa Libertadores, fez contra o Boston River 1-0, né? O jogo que o classificou para a fase de grupos. Né? Aí teve goleada na semifinal contra a Jacuipense. O Bahia que só não fez gol com o time principal, salvo engano, só contra o Boston River na primeira fase do Baiano contra o Vitória. Uhum. Fora isso, ele fez gol em todos os jogos aí da temporada, até na altitude, né? Sim. Teve os primeiros jogos ali que ele estava com o time sub-20, tá? Aqui. Os 3 primeiros jogos do Campeonato Baiano que ele não venceu. E foi a única derrota dele no ano, foi essa pro Atlético de Alagoinhas, né? Teve o Jacuipense na semifinal na ida, que foi com o time reserva. Sim, com o time reserva também, perdeu 2-1, é verdade. Aí na volta deu 5. Mas se a gente, com força máxima, o Bahia ainda não perdeu no ano. Tá invicto. E fazendo gol em quase tudo que é jogo também, Isso. né? Nos últimos 6 jogos, ele vem com 5 vitórias, um empate e marcou em todos. É isso. Tá bem e demais o Corinthians, né, que é atual campeão paulista, vem animado aí, vem feliz, conseguiu segurar a vantagem do jogo de ida, né? Não tomou gol do Palmeiras, né? Foi até algo... Destacar o sistema o ataque do Palmeiras tá bem fraco. Assim, não em termos de nome, mas em termos de produção. Tá sem o Paulinho ainda também, né? Isso. E o Corinthians, quando saiu de São Paulo esse ano, tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil e tomou empatou com 3-3, né? Com o Amador lá da Venezuela. O CV, né? O CV. Universidade era. Então um time que fora de casa, fora de São Paulo, por exemplo, nos jogos que teve, deixou má impressão, né? Foram 2 péssimas atuações do Corinthians, mas fez um bom ano, né? Foi o Campeonato Paulista até poupando em boa parte dos jogos, né? Porque estava com as atenções divididas com a pré-Libertadores, conseguiu bons resultados, né? Venceu o Clássico contra o Santos, né? Teve a única derrota do ano foi pro São Paulo, né? Salvo engano. E o 3-0 do Barcelona. E o 3-0, isso. Pois é. É um time que o ataque tá funcionando bem, tá? Os jogos do Corinthians tendem a ser movimentados, com exceção as 2 finais contra o Palmeiras. Você vê que quase todos os outros jogos aí a gente teve uma quantidade considerável de gol, tá? Levando gols, inclusive, o Corinthians, né, velho? Levou gol do Santos, levou 3 do Barcelona, levou 2 do Guarani, levou 2 do CV em casa, levou do CV fora, levou 2 da Portuguesa, levou do Santos. Então, assim, jogos movimentados aí do Corinthians, com exceção desses 2 últimos da final. Boa, vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Bahia, tá? Um favoritismo até pode interessante, dizer alto, né? Joga em casa. Está justo. Corinthians ali também com um pouco de desgaste, /ressaca, né? Do título paulista. E aí, Bahia favorito mesmo? Eu acho que tá justo essas odds, velho. Eu acho que tá justo, como eu disse. Eu acho que o Bahia vem muito forte nessa temporada, sobretudo dentro de casa. Né? Um time que, quando jogou ali com o seu time principal, não perdeu nenhuma partida. Não acho que o Corinthians vem mal, mas, cara, é como você disse, eu acho que o fator físico pode acabar pesando. O Corinthians vem mais desgastado. Jogou uma final que foi muito pegada, que teve 16 minutos de acréscimo na quinta-feira e esse jogo contra o Bahia já é no domingo. Enquanto o Bahia teve a Copa do Nordeste, mas foi com reservão. Então eu acho que o Bahia chega mais inteiro. O Bahia não teve que viajar e o Corinthians vai ter que viajar. Perfeito. Né? Pois é. Então, assim, eu acho que de fato o Bahia é favorito. Acho que tem seu risco cravar a vitória do Bahia, tá? Mas acho que vai ser um jogo movimentado, cara. Tanto a vitória do Bahia quanto o ambas marcam, eu acho que são boas pedidas, tá? Fica aí a recomendação para quem quiser ir em alguma delas. Mas o que a gente vai fazer aqui é o quê? A gente vai, digamos que, facilitar essas 2 apostas e combiná-las. Ao invés de pegar a vitória, a gente pega o dupla hipótese. Ao invés de pegar o ambas marcam, a gente pega o mais de 1.5 gols. Combina as duas, então a de 1,56. Eu gosto demais aqui, velho. Por quê? Se eventualmente o jogo for 1-1, que eu acho que não é um placar muito doido, aqui a gente tem um green. Na vitória a gente teria o red. Mas, ao mesmo tempo, se o Bahia fizer uma grande temporada, uma grande partida, e o Corinthians, por causa dessa ressaca ali, não conseguir desempenhar um bom futebol e for um 2-0 pro Bahia, que eu também não acho uma loucura, aqui também é green. Então, velho, eu acho que essa opção aqui ela acaba sendo mais segura, tá?
Eu, inclusive, acho que vai bater as duas. Meu palpite é um 2x1 ou 3x1 Bahia. Acho que é por aí. Então, gosto muito dessa aqui, tá? Muito bem. Então, 50 aí, não criar aposta, dupla hipótese do Bahia, para não perder em casa do Corinthians e a gente ter pelo menos 2 gols aí nesse confronto. Bom, saímos do Brasileirão, vamos para a Europa, tá? Destacar agora a Copa da Inglaterra, né, com Bournemouth e Manchester City, né? Jogo das quartas de final, domingo, 12h30. Lá no Vitality Stadium, né, a casa do Bournemouth, jogo único. Matheus Montenegro, a única chance do City ser campeão na temporada 2024-2025. Pois é, FA Cup, a competição mais antiga do futebol mundial, muito tradicional lá no futebol inglês, os clubes levam muito a sério e jogo único nas quartas de final, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma olhadinha aí, vamos dar uma analisada. A gente pode até ver aqui a classificação, né, para ver a questão do caminho das equipes, né? Cadê? Tem que avançar muito porque tem aquelas fasezinhas anteriores. O Bournemouth que eliminou o Wolverhampton, tá nos pênaltis, né? Foi 1x1 no tempo normal. O Manchester City que deu sorte, né? Ele pegou o Plymouth, que é a equipe que tinha eliminado o Liverpool. Ele poderia ter enfrentado o Liverpool nas oitavas, né? Então acabou dando sorte ali, o Manchester City. E vamos ver o momento recente das duas equipes, né, velho? O Bournemouth vem de derrota dentro de casa. Eu já adianto aqui que o ponto que eu gostaria de destacar é gols, velho. O momento do Bournemouth, ele é ruim. Ele é um time que não faz uma temporada ruim, mas o momento atual ele é bem abaixo da média. E a gente observa uma quantidade altíssima de gols, velho. Ambas marcam bate de rodo aí em jogos do Bournemouth também, né? Velho? Pois é. 2000 bateu em quê? Em 3 dos últimos 4, né? Pois é, não, e se a gente bota mais ali, tem o 3x1 também, até contra o Southampton ele acabou sofrendo gol, né, velho? É uma defesa que deixa muito a desejar, velho. Olha isso, ele vem de 6 jogos consecutivos sofrendo gols, tá? Agora sim, se a gente volta um pouquinho mais ali, sobretudo no final do ano passado e início desse ano, ele vinha fazendo uma grande campanha, tá? Meteu 5x0 no Nottingham Forest, meteu 4x1 no Newcastle fora de casa. Então é um timezinho que pode aprontar pro City, tá? Eu não acho que o City é favoritaço para esse confronto, não. Vai ser um jogo bom, ao meu ver. Muito bem, vamos ver o City, né? Os jogos recentes. Vem de empate com o Brighton em casa, né? Campeonato inglês, 2x2. Aí perdeu pro Forest, 1x0. É o time que a defesa também, né? Isso, tomou gol praticamente todo o jogo até também, do Plymouth em casa ele levou. Aí venceu o Tottenham por 1x0, perdeu do Liverpool 2x0. São times parecidos, tá? Assim, parecido. Em termos de recorte. Times que até fazem gols em praticamente todos os seus jogos, mas que também tomam gols em praticamente todos os seus jogos. Não passam muita confiança no momento atual, jogos muito movimentados. Inclusive, a gente pode destacar aqui, ó, pela Premier League, os dois times já, quando se enfrentaram lá no primeiro turno, foi 2x1 pro Bournemouth. Eu acho que o jogo é por aí. A cara desse jogo é por aí. Boa. Vamos agora pro nosso momento bet nacional, dar uma olhadinha nas odds. Porque o favoritismo é do City, mas uma odd alta, tá? Assim, acho justo. É por aí. O favoritismo não é tão grande, né? A gente pode caracterizar assim. De fato, o City tem mais time, isso aí é inegável. Mas é um odd de valor, viu? Porque o Bournemouth tá numa fase ruim, tudo bem que é fora de casa. O City também não passa tanta confiança. Sim. Mas é a única chance de título City, do né? City, né? Então, enfim. Por exemplo, se o apostador confiar muito no City aí, a classificação do City paga 1,74, né? Aqui você tem até um empate como uma forma ali de se proteger um prorrogação, pouquinho. né? O pênaltis. Pois é, mas cara, eu acho difícil, tá? O Bournemouth, ele vive um momento ruim, mas ele não faz uma temporada ruim, é um timezinho interessante, apresenta um futebol, cara, ao longo da temporada que me chama a atenção. Eu tenho receio, tá? Eu não confiaria tanto assim no Manchester City, não. O City já se provou que não é uma fase ruim que ele vive, né? É uma fase ruim que dura desde novembro do ano passado, né? É uma temporada bem ruim. Então, assim, o City não é mais aquele time que passa aquela confiança que passava em temporadas anteriores. Então, eu prefiro focar em gols aqui, velho. A grande questão é, infelizmente, tanto mais de 2,5 gols, tem uma odd baixa, 1,46 apenas, quanto ambas marcam, 1,44 apenas. Mas, o que a gente pode fazer é, a Bet Nacional disponibiliza essa ferramenta maravilhosa, que é o Criar Aposta, a gente combina as duas, velho. Mais de 2,5 gols e o ambas marcam. Aqui, a gente é a mesma coisa que estar apostando no ambas marcam, só que sem 1x1. 1x1 não vale. Tem que ser de 2x1 pra cima. E eu acho que é uma tônica muito grande esse confronto, velho. Se você puxa o retrospecto recente das duas equipes, quase todos os jogos saíram pelo menos 3 gols e bateu ambas marcam. São times com ataques bons, com defesas que deixam a desejar. No primeiro turno da Premier League, inclusive, foi 2x1 pro Bournemouth. Então eu acho que a tendência é por aí, velho. É um jogo bem movimentado, com muitos gols e com as duas equipes conseguindo deixar seu gol. Então essa aqui, ao meu ver, é a opção mais segura. Mas quem quiser pegar cada uma delas isolada, né? Vai pegar uma múltipla, por exemplo. Uma oddzinha mais baixa. Ou quem é mais conservador. Cara, é porque eu acho que é uma diferença considerável, de 1,44 para 1,59. Tipo assim, pô, a gente tá no ambas marcam e tira 1x1 para ter esse incremento de odd, eu acho que vale a pena. Muito bem, então, dica dada aí para a Copa da Inglaterra, vamos para a La Liga, Campeonato Espanhol, tem Barcelona e Girona, né, duelo catalão aí,
de duas equipes aí da Catalunha, no domingo às 11h15 no Estádio Olímpico de Barcelona, 29ª rodada já aí do Campeonato Espanhol. Chega na reta final, temos o líder em campo, o Girona, que não é o mesmo da temporada passada, que a essa altura estava até brigando pelo título, né, velho? O Girona que foi muito bem temporada passada. O Barça veio bem, né, velho? Se não for o melhor time do mundo aí, tá facilmente no top 3. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso aí melhor. Barcelona que inclusive vem com 100% de aproveitamento, velho. São 19 jogos sem perder. 19 sem perder. Líder isolado do Campeonato Espanhol, né? Tava um joguinho que tava faltando, que foi contra o Osasuna, venceu por 3-0. E, cara, deve encaminhar esse título, tá? Você vê pelo saldo de gol, como o Barcelona, ele não tá com a diferença de pontos considerável, até porque a gente tá falando ali de Real Madrid, Atlético de Madrid na cola, mas o ataque do Barcelona tá inacreditável essa temporada. Mais 51 de saldo, velho. E o Girona? Isso, o Girona tá lá embaixo, né? 13º, voltando ao seu normal, né? Acho que também não cai não, tá? 7 pontos ali à frente do Leganés, que é o time que fecha o Z3. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? O Barcelona que fez 3-0 no Osasuna, né? Jogo que o Rafinha não jogou, né? Foi poupado porque jogou terça com a seleção. O Lewandowski, que jogou segunda com a Polônia, só entrou no segundo tempo, né? E mesmo assim fez 3-0 contra o Osasuna, venceu com tranquilidade, né? Antes, 4-2 no Atlético de Madrid pela La Liga, né? O confronto direto ali pela liderança. Liga dos Campeões eliminou o Benfica com 2 vitórias, né? Fez 4 na Real Sociedad. Copa do Rei, foi jogo de ida isso aí, né? 4-4. Cara, nesses 6 últimos jogos, em 5 deles o Barcelona marcou pelo menos 3. Ele só não marcou num jogo que era Champions League fora de casa contra o Benfica, né? De resto, ele marcando pelo menos 3. Ficou com a menos no jogo todo, basicamente, né? Então, assim, daí você tira como o Barcelona tá com um ataque realmente aí absurdo. E boa parte dos jogos ele vence por pelo menos 2 gols de diferença, né? Principalmente aí em jogos mais fáceis da La Liga ali, ó. Um 2-0 contra um Leganés. Leganés não, contra o Las Palmas. 4-0 na Real Sociedad. Enfim, timezinho que passa muita confiança esse Barça. E o Girona? O Girona não passa. Que não vem tão bem, né? Vem de 3 empates. 3 empates seguidos, 6 jogos sem perder, salvo engano. Sem vencer. 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. São 3 derrotas e 3 empates. Empatou com o Valência em casa, Espanhol fora, né? 2 equipes da parte de baixo da tabela. Não, 3 jogos aí que, dava pra ele sonhar com vitória até, pelo tá? menos 2 vitórias aí. Ele tinha que ter feito aí pelo menos 6 pontos nesses 3 jogos. Fez 3 só, né? Não venceu nenhum. E antes disso, quando enfrentou um Real Madrid, por exemplo, perdeu de 2-0, tomou 3-0 do Bilbao. Eu acho que esses 2 jogos aí são muito parâmetros para o que pode ser esse jogo. Fora de casa, contra adversários mais fortes, tomou 2-0 e 3-0. No primeiro turno, dá pra ver aí, acho que foi 4-1, né, pro Barcelona. 4-1, lá na casa do Girona. Lá em Girona. Então é isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, que esse jogo não tem muito que a gente enrolar muito. Mas assim... Assim, tem a questão da odd baixa pro Barcelona, Mas né? eu acho que poderia estar mais baixa, tá? Esse jogo, ao meu ver, aí era aquela partida que podia estar 1.15, a odd do Barça, e acaba acontecendo, por exemplo, como foi contra o Osasuna. O Osasuna, se não me engano, a odd era por aí, abaixo de 1.2. E aqui, velho, a gente tem um handicap menos 1,5 que paga 1,68. Eu acho muito bom. O Barça vai ser por 2 gols, eu acho que é uma tônica gigante para esse confronto, né? Dificilmente o Barcelona não vence por 2 gols o Girona. Lembrando que não é mais o mesmo Girona da temporada passada, é um time que está na parte de baixo da tabela, que briga para não cair. Barça em casa, 2 gols de diferença, tá uma maravilha. É isso, né? Então vamos botar 50 aí na vitória do Barça por pelo menos 2 gols aí, o handicap asiático menos 1,5 nesse confronto aí pelo Campeonato Espanhol. Bom, agora é hora de falar do Campeonato Italiano. Temos Napoli-Milan. Jogo neste domingão, né? Vamos colocar na tela aí. 3h45, né? Sim. Lá no estádio Diego Armando Maradona, 29ª rodada também do Calcio. É um Milan que, assim, decepção, né, velho? Eliminado para o... Foi pro Feyenoord, não foi na Champions. Não tá bem no Campeonato Italiano, ao que tudo indica, vai ficar sem competição europeia na temporada que vem, enquanto o Napoli fazendo mais uma grande temporada, né? Napoli que foi campeão 2 temporadas atrás, né? Não ganhou a última, ganhou a penúltima, e tá aí de novo brigando pelo título. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor esse jogo, joguinho muito bom, joguinho muito interessante, tá? O momento recente aí das duas equipes, a gente vai relativizar um pouquinho, mais 40% aí pros dois lados. O Napoli tá na perseguição ali para a Inter de Milão, né? A Inter líder 3 pontos à frente da equipe de Nápoles. O Napoli era líder, né? Passou boa parte na liderança, agora a Inter ultrapassou mais recentemente, né? Pois é, e para achar o Milan, Fábio, a gente tem que descer um pouquinho. Lugar, hein? Tá lá em 9º, 47 pontos, velho. A distância aí para Lazio já é de 4 pontos. A sorte é que a Lazio tá caindo muito de produção, tá? Mas, enfim, eu acho que Liga vai ser dos difícil, Campeões tá? ali, né? Ele tá a 6 do Bolonha, né? Uhum. A chance ainda, mas dá, tá difícil, mas pelo que tá fazendo, não sei se confio muito, tem não. muito time também brigando. Até vem de 2 vitórias, deu uma empolgada o Milan, mas a gente vai relativizar um pouco, né? Vamos lá. O Napoli, ele que, assim, pode-se dizer, deu umas vaciladas recentemente, tá? Empate contra o Venezia fora de casa, dava para ter ganho, mas venceu um jogo muito difícil em casa contra a Fiorentina.
Um empate contra a Inter de Milão, aceitável, eu diria, mas aí perdeu pro Como. O que ele não podia era ter perdido pro Como e empatado com o Venezia. Pelo menos um desses dois joguinhos aí, a vitória era pra ter vindo, né? Principalmente considerando que ele vinha de 3 empates consecutivos antes disso. Então, assim, não é um momento tão bom assim. É uma temporada muito boa do Napoli, mas é apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Eu acho que dá pra relativizar um pouco porque foram jogos difíceis, mas podia ter feito mais. É isso. Vamos ver o Milan, né? O Milan que vem bem, né? Bem assim, foram adversários fracos, né? Mas, bem, 2 vitórias, deu uma empolgada. Como o Lecce, né? É. Mas com ambas marcas combatendo, né? Nos últimos Sempre 6 leva gol o jogos, Milan, né? impressionante. Antes disso, ele vinha de 3 derrotas consecutivas. O Napoli também, né? A gente até não destacou, mas acho que bateu em 8 dos 9, né? Só não bateu nesse último aí. Nesse momento recente aí do Napoli, ele até, ao longo da temporada, ele não sofre tantos gols, mas nesse recorte recente, uma vitória nos últimos 6 jogos, ele tem sofrido uma quantidade considerável, né? Maior aí. É isso mesmo, velho. O Milan vem de 6 jogos consecutivos sofrendo gol. O sistema defensivo aí deixando muito a desejar dos rossonero. Boa. Vamos pro nosso momento Bet Nacional? Vamos colocar na tela aí as odds pro confronto. Um favoritismo até alto, viu? Do Napoli. Rapaz. Pois é. E aí eu acho que a gente acaba enxergando o valor aqui em uma alternativa, tá? Porque o momento do Napoli não é tão bom assim pra gente cravar uma vitória seca. E essa odd ela tá tão baixa que, por exemplo, uma opção que ao meu ver poderia ser interessante, um empate no aposta do Napoli, paga muito pouco, só 1,44. Eu particularmente não gosto muito aqui, tá? E o Milan, ele chega empolgado para esse confronto. Então assim, se o Milan ganha aqui, ele volta de vez para a briga ali da parte de cima da tabela, né? Volta a sonhar com uma vaga em Champions League. Então acho que tende a ser um jogo bem movimentado, tá? O Milan pode se aproveitar aí. Só o gol do Milan tá quanto? Só pra... Eu acharia uma boa pedida, mas infelizmente a odd não é tão atrativa assim, 1,46 apenas. É. Quem quiser ir nessa odd aqui que é mais segura, tá aí pra você. Mas, Faber, mano, a gente tem um ambas marcam pagando absurdos 1,81, que eu considero uma odd maravilhosa para o que é o confronto, tá? Como a gente viu, são dois times aí. O Milan, ele não faz uma temporada muito boa, mas vive um bom momento, 2 vitórias seguidas. Ainda assim, o sistema defensivo deixa a desejar. Levou gol nos últimos 6 jogos. O Napoli faz uma grande temporada, mas o momento é ruim. Então é a chance aí do Milan aproveitar e eventualmente conseguir papar uma vitória. Então, velho, eu acho que tende a ser um jogo movimentado, um jogo de gols, e o ambas marcam pagando 1,81 pra mim é uma maravilha. Por isso eu considero essa aí a melhor aposta deste domingão, pelo Hotbet. Vamos com o stake dobrada. Muito bem, então, cenzão aí no ambas marcam em Napoli e Milan, aí a melhor pedida aqui na nossa avaliação para esse domingo repleto de futebol no Brasil e na Europa. Perfeito. Enfim, a gente vai chegar no final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. Você tem boas tips, né? Compartilha com a galera aí nos comentários, dá sua sugestão também. Eventualmente, se você discorda de alguma das que a gente deu, sugere aí algo que você acha melhor. Também. Então Estamos é isso, abertos. né? Valeu aí pra todo mundo. Semana começando com Libertadores, Coisa né? linda. Tem Premier League também, aí começando aí a semana. Então, não perde nada, tá? Se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral pra gente. Lembrando, jogar com responsabilidade, aposta para maiores de 18 anos, aposta em entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus. Tamo juntos e até a próxima.